Eu sou o Carlos Franco, especialista em futuro, e essa é a nossa live do Tal. Transforme ameaça em oportunidade e ficam duas perguntas complementares. Ameaça e oportunidade para quem? Para você que nos ouve aqui. Se você é empresário, pequeno empresário, você é profissional liberal, é para você que, diante da pandemia, está olhando que as coisas mudaram, que alguma coisa mudou. E esse alguma coisa mudou, está te ameaçando, então está na hora de transformar isso em oportunidade. Tá ok? Então é isso. E quando nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso agora. O tempo é já, o tempo é agora e o tempo de mudança chegou. E é para isso que nós estamos aqui. O tema que eu trago hoje para vocês é um tema curioso, que é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês. Hoje o mundo vive um excesso de liquidez. Como assim? Tem um excesso de riqueza, tem muito dinheiro sobrando. Daí você fala, Carlos, mas o que é isso, meu? Você está louco? Porque aqui nos meus negócios está faltando, não está sobrando. Aqui nos meus negócios eu tenho, cada fechamento de mês é um problema, é fluxo de caixa, não está sobrando dinheiro não, você está enganado, não é assim. A realidade não é essa. Você está perdido, isso aí não é verdade. Tá bom, vamos olhar isso com mais atenção. Olha aí, ó, Jefferson Germano, diretor de vendas de uma multinacional, e aí não podia deixar de ser. O Jefferson está dizendo que a semana é uma semana de oportunidade, tá? Está dizendo isso, ó, a semana foi ótima e promete, tá? E promete resultados. Deixa eu agradecer aqui ao Jefferson. Boa, Jefferson. E essa visão é importante, não é visão só de quem tem entusiasmo, né? É a visão de quem está na rua, de quem está brigando aí no mercado, tá? Obrigado, Jefferson. Essa sua palavra é ainda mais importante. Então, o que eu coloco para vocês é isso. Existe um excesso de liquidez. E, basicamente, esse excesso de liquidez, não estou aqui vendendo meu livro, tá? Mas se vocês olharem, esse meu livro, vocês têm ele aí pela internet, você consegue comprá-lo. Mas na parte 1 dele, eu falo que o mundo mudou. E uma das coisas que o mundo mudou é justamente no excesso de riqueza. Como assim? Deixa eu explicar. A economia mundial, desde o início do século XX, tá? Ela vem passando por uma aceleração de crescimento. Ah, cara, mas teve a crise de 29, teve a crise de 29. Mas o que aconteceu na história, basicamente, era o seguinte: o PIB mundial vinha crescendo no final do século, vou longe, hein, pessoal? No final do século XIX, o PIB vinha crescendo em média a 1% ao ano. Quando a gente entra no século XX, tá? Antes da Primeira Guerra Mundial, ele sobe para 2% ao ano. Como assim? Você teve um movimento de urbanização, tá? A população, tanto na Europa como nos Estados Unidos, as pessoas começaram a ir para as cidades e começaram a se envolver com a indústria. Que indústria é essa? Indústria têxtil, indústria automobilística, tá? E quando ocorre esse movimento, então, isso aí na economia se criou dois excedentes, tá? Eu não vou esticar tanto aqui para não virar uma aula de economia. Mas basicamente é o seguinte: quando alguém sai do campo e vai para a cidade e vira um funcionário industrial, o que é que acontece? No campo, o que ele produzia deixou de ser produzido. E agora na cidade ele vira um consumidor, tá? Isso chama dualismo. O que acontece? Então, ao mesmo tempo que esse movimento houve, essa transferência desse fator humano, dessa mão de obra que produzia no campo, virou consumidora na cidade, ela gera
produto industrial na cidade que gera renda, porque gera salário. Então, quando há esse movimento, gera salário. Tá bom, mas agora ela precisa consumir o arroz, o feijão, a carne. Então, ela gera demanda, tá? E isso volta para o mercado. Então, onde é que tem que produzir alimento? Lá na área rural, onde essa pessoa estava e não está mais. Como é que a gente faz para produzir na área rural sem gente? Mecaniza. Mecaniza como? Além de fabricar carro, fabrica trator. Além de fabricar carro, fabrica fertilizante. Então, esse foi o movimento que aconteceu no início do século XX, né? E isso fez o quê? Aceleração do crescimento da economia mundial. Dobrou-se, foi de 1, foi para 2, e com a Primeira Guerra foi para 2 e pouquinho. Teve o crash da Bolsa, sim, houve a quebra da Bolsa, mas a economia já vinha gerando excedentes há mais de 20 anos, de tal forma que há um ajuste econômico, plano de recuperação e assim por diante. E em alguns anos, já ali por 36, 37, a gente já começa a ter a economia começando a funcionar um pouco melhor, vem a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial também gera aí um contingente de formação de poupança, porque não tinha consumo, você pega basicamente o Brasil. O Brasil continuou produzindo grão, produzindo café, exportando, mas não tinha o que importar. Então gerou um excedente de reservas que o Brasil não tinha onde gastar. E ele gasta isso o quê? No pós-guerra. Então, logo após, quando termina a Segunda Guerra Mundial, você tem uma grande ativação de mercado. De um lado, países como o Brasil, que não foram palco de guerra, mas tinham excesso de poupança. Por quê? Tiveram que poupar, eles produziam alimentos, mas não tinham como consumir. O Brasil transformou isso, o quê? Consumo. Anos 50, você vai ver a pauta de importação do Brasil, é carro, geladeira, né? Se modernizou a sociedade brasileira consumindo. Tanto é que depois já cria o mercado para se instalar a indústria aqui. E na Europa se fez o quê? O Plano Marshall, houve uma reorganização dos países, né, para reconstruir a Europa e Japão, e esse investimento gerou o movimento da economia e o crescimento da economia. A economia mundial, então, logo na Segunda Guerra Mundial, ela já sobe para patamares de 5%, 6% ao ano. E daí a gente entra no milagre brasileiro, milagre japonês e assim por diante, a gente vai pegar aí, no século XX, a economia começa a crescer a taxas de 6, 7, 8%, a China entra com os crescimentos chineses, né, já no final do século XX, com taxas aí acima de 10% ao ano, uma economia grande. E o que acontece com isso? Então, esses crescimentos de PIB, esses crescimentos de economia geram o quê? Geram riqueza, gera lucro, gera resultado, que é reinvestido, ou que pode ser reinvestido na economia mundial. E isso cada vez mais, esse volume de dinheiro, de poupança realizada, além de consumo, ele vira investimento. Investimento como? É só olhar o movimento das bolsas, o movimento de especulação com commodities. Você vê todo dia, quer dizer, o dinheiro ele circula no mundo. Como é que esse dinheiro tem tanta facilidade de circular? Ele sobra. Então, as bolsas sobem e descem a cada boato que surge. E a cada boato que surge, o mercado, ou o dólar sobe, ou o dólar desce, o que é isso? Dinheiro especulativo, dinheiro que está procurando investimento. Tá? Então, é nesse cenário que surgem as oportunidades de empreendedorismo. Se você tem um bom projeto, se você tiver um bom projeto, o que acontece? Tem dinheiro no mundo procurando bons projetos. Tá? E ainda mais agora, com a pandemia, que a economia dá uma parada, o que acontece? Os bancos centrais do mundo inteiro, o que eles fizeram? Vamos estimular a economia. Baixaram a taxa de juros. E ao baixar a taxa de juros, fica mais viável você empreender um novo negócio. Teve já aqui conosco, há alguns dias, o engenheiro Marcelo Yanai. Marcelo Yanai está dizendo que na pandemia, na quarentena, ele nunca trabalhou tanto. E ele está vendo o mercado dele crescer. Agora há pouco ele me mandou uma mensagem aqui, até preciso abrir. O Marcelo, o que aconteceu? O Marcelo, há 4 anos atrás,
Ele fez um design de futuro comigo, na época que se chamava coaching, e a gente fez, eu orientei ele, fiz a mentoria dele, e ele deixou de ser funcionário, né, engenheiro de uma construtora grande, e montou o negócio dele, fez uma transição bem feita, muito legal, com muito resultado, e ele abriu duas frentes, uma frente de construção de imóveis, construção de casa, quer dizer, a pessoa física, o contrato, e uma outra frente de incorporação em sociedade, já com uma construtora maior, de amigos dele, ele usou o network dele, fez um trabalho sensacional, em que todo mundo ganhou. Ele está dizendo o seguinte: o lado de incorporação está funcionando bem, tomou um certo breque, uma certa desaceleração, mas já está reacelerando. Tá havendo um movimento de muita gente querer ir para o interior, querer ir para a praia, justamente por causa da pandemia, talvez sair dos enormes centros urbanos. Esse é um movimento, então, que está gerando para ele projetos que vão maturar aí nos próximos 6 meses. Mas ele está dizendo o seguinte: com essa taxa de juros, pagar aluguel é uma burrice. O negócio é você ir para casa própria. Daí, como ele é um bom construtor, então ele criou toda uma cadeia de fornecimento. Quer dizer, ele, se você quiser sair do aluguel e ir para casa própria, me diz onde você quer morar, qual que é o bairro que você quer morar. E daí o trabalho dele é fazer a compra bem negociada do terreno, cuidar da documentação para o financiamento, Caixa Econômica Federal, fazer uma construção eficiente com bons fornecedores, boa gestão construtiva e te entregar a chave da casa pronta. Tá? Então, o que é isso? Eficiência de cadeia produtiva. Então, o que nós estamos vendo, gente? Então, por exemplo, o exemplo do Marcelo é um exemplo sensacional de quem adaptou o negócio para uma situação que, nesse momento, tem crédito imobiliário. Tá? Se você é mais empreendedor, tem bons projetos, tem boas ideias, tem startups aí, tem capital querendo investir em bons projetos, procurando justamente uma maneira de gerar desenvolvimento, gerar crescimento, gerar benefício. Então, essa ideia de excesso de liquidez é uma das soluções que nós temos para a quarentena. Tá? Hoje eu falei com gente do Brasil inteiro, agora há pouquinho falei com o Carlos Góes, lá do interior de Pernambuco. Ele tem visão empreendedora. Mais cedo falei com a Tereza. Tereza é de Fortaleza, tá? Ela é farmacêutica, tem vários aspectos empreendedores. Então, gente que, ao invés de se lamentar aqui com as ameaças, está procurando e encontrando oportunidades em meio justamente à quarentena, em meio à pandemia. Então, o ponto não é ser otimista, tá? O ponto é ser realista, pés na terra, né? Pé no chão, né? Isso é importante, você ter os pés no chão. Agora, ser realista é olhar para o futuro com a esperança de quem executa, com a esperança de quem faz. O que é a esperança de quem executa e a esperança de quem faz? É a esperança que se dá em você se desafiar a organizar processos, organizar carteira de clientes, organizar carteira de produtos, pesquisar os canais de comunicação e reformatar o que você produz, de tal maneira que você possa produzir melhor, se você for de serviços, que você possa entregar melhor, enfim, que você possa encontrar nessa mudança novas oportunidades. Agora, encontrar novas oportunidades requer de você o quê? Atitude. Tá? E a atitude, qual é a melhor atitude? A melhor atitude é essa aqui, ó. Arregaça as mangas. Arregaça as mangas. Né? Junta essa mão aqui com essa mãozinha aqui, tá? E
Se eu estivesse lá em Minas, eu falo, pega no cabo da enxada, né? Olha o trabalho, mas com uma visão de que é possível, com uma visão que requer ou se requer inteligência. Se você acionar sua inteligência, é possível, é realizável e você pode ir muito mais longe, você pode alcançar muitos resultados muito melhores. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui, se eu pudesse, não, eu posso. Se vocês me pedissem, né? Qual que é a dica, Carlos? Por onde eu começo? Tá? Estou vendo aqui que a gente hoje tem uma presença legal aqui, o pessoal está terminando aqui na sexta-feira animado. Eu já tenho o voto do Jefferson dizendo que essa semana é uma semana de oportunidades, tá? Eu me alio ao Jefferson, semana de oportunidades. Eu não tenho aqui o Carlos Góes, que eu falei agora, um pouquinho do estado de Pernambuco, ele é da região de Bezerros, interior ali do Agreste, mas fechamos a nossa conversa, eu sei que o voto do Carlos Góes é de oportunidade. Deixa eu aproveitar aqui outros que estejam aqui conosco, eu estou vendo que tem, ó, tá, a Miriam, olha aí, ó, Miriam também, professora da Universidade Federal de Itajubá. Obrigado, Miriam, pela sua presença aqui. Deixa eu dar um oi aqui para a Miriam. Eu queria, Miriam, me diz, semana é de ameaça ou de oportunidade? Tá, estou vendo aqui a Marisa, Consolação. Como vocês fecham a semana? Semana é de ameaça ou de oportunidade? Você olhar tudo que aconteceu essa semana. Dá para olhar para a semana que vem, para o mês que vem, procurando oportunidades, crendo que oportunidades estão surgindo, ou você está com a sensação de ameaça? Posta aí, faz seu comentário para a gente. O ponto que eu já estou vendo diversos setores, inclusive setor imobiliário, dizendo que o mercado está mostrando tendências de aquecimento, principalmente apontadas para a praia, apontadas para o interior. E daí, o que é isso? O que é isso? A pandemia está mostrando o quê? Mudança de perfil de qualidade de vida, tá? Ó, a Nath também. As pessoas estão mais conscientes de que a vida é passageira. Se Deus quiser, vamos ver muito, mas o Covid deu essa noção da fragilidade da vida, que a gente não é dono de tudo, que a gente não é dono do tempo, e que aproveitar, às vezes, a vida, melhorar a qualidade de vida, melhorar os relacionamentos, viver com mais harmonia em família e amigos e etc., talvez seja uma solução, tá? Então, essa é uma tendência que está se apontando. Então, perguntando aí para vocês, por favor, vão dando seus votos aí. Semana é de oportunidade ou semana é de ameaças, tá? Já tenho 2 votos aqui, 3 votos por oportunidade, liderados pelo Jefferson. E estou incluindo o meu voto também. Já temos 2, mas estou incluindo o do Carlos Góes, do Agreste, de Pernambuco. Tá? Falei com ele agora, porque no final da tarde a gente teve aí uma conversa boa por telefone, falando de futuro, falando de desafios e oportunidades. Então, a dica que eu posso te dar é, olhando para o futuro, olhando para as circunstâncias, olhando para a pandemia, o Covid, seja lá o que for, é a seguinte: se tudo tivesse funcionando bem, se tudo tivesse funcionando bem, a economia crescendo, tudo funcionando bem, seria fácil você conquistar novos clientes? Talvez fosse, porque a economia estivesse crescendo. Mas provavelmente você conquistar clientes que já estão no mercado, que já estão consumindo, dificilmente você iria conquistá-los. Por quê? Eles já têm seus fornecedores, eles estão satisfeitos com seus fornecedores. Conversando com um amigo meu, Sérgio, que tem cozinha industrial aqui na região de Campinas, ele está dizendo o seguinte: logo o começo do Covid foi mais duro para ele, foi mais difícil.
mas ele engrenou a máquina, engrenou as cozinhas industriais dele, etc., ajustou o corpo, né, de colaboradores, e o que ele está dizendo é o seguinte: hoje ele está conseguindo acessar um mercado maior, porque muitos das, principalmente indústrias que ele procurava, né, entrar como clientes, elas nem o atendiam, porque elas já tinham fornecedor, estavam satisfeitas com seu fornecedor, então nem dava oportunidade de lhe encaminhar a proposta. No entanto, agora, com a quarentena instalada, com a Covid batendo a porta aí, muitos desses fornecedores desapareceram, muitos desses fornecedores não conseguiram se ajustar para uma escala menor ou maior, para uma variação de escala, e ele está conseguindo, então, pelo menos ter as portas abertas de clientes que já estavam no mercado, mas que estavam satisfeitos, que não estavam procurando ou desenvolvendo novos fornecedores, e agora ele é uma alternativa. E ele está colocando que isso está abrindo a perspectiva de crescimento para ele em frente, exatamente diante do momento de que o mercado está abalado. Então, a estratégia dele, primeiro, foi se estruturar rapidamente, se adaptar rapidamente, ajustar a equipe, ajustar a estrutura, ajustar as condições para que ele vencesse o mercado, para que ele pudesse estar ali no mercado, para que ele não fechasse suas portas. Esse foi o primeiro movimento dele. Mas o segundo movimento foi atacar o mercado no sentido: eu vou encontrar oportunidades, e tem encontrado oportunidades. Então, ao desenvolver novas ações penetrando o mercado, ele está conseguindo novos clientes que antes ele não conseguia. Claro que para conseguir novos clientes, para ele trazer novos clientes, ele teve que se adaptar, teve que criar vantagem competitiva, teve que alterar a estrutura, ter uma linha de produtos mais caros ou mais baratos, ajustar a oferta. Tá? E com isso, ele está crescendo. Nós estamos vendo isso no setor de alimentos em geral. Tem restaurante que está fechando, tem restaurante que está crescendo. Como assim? Tem restaurante que virou cozinha industrial de varejo. O que é isso? É um segmento novo. Ele, que era um bom restaurante, que tinha um bom nome, que tinha um bom produto, hoje é quase que inviável você atender, né, na praça de mesas, ter que atender somente um terço do espaço que você tinha anteriormente. Aquilo ali não se paga. No entanto, o que eles fizeram? Aumentaram a cozinha, integraram o delivery, né? Melhoraram o delivery, equilibraram, construíram. Poxa, mas restaurante ganha muito com bebidas. Tá bom, então arranja um parceiro, uma aliança, o quê? Importadora de vinhos, cria uma carteira de vinhos que para entrega direta, tá? Com uma margem menor, é claro, mas agrega valor junto com a comida que ele faz. Então, esses arranjos produtivos, essas reorganizações no pacote, no mix, estão fazendo que restaurantes, eu tenho dois de amigos meus, que estão crescendo, já entraram numa rota de crescimento, tá? Enquanto outros estão fechando. Então, tem aquele velho ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, qual é a sua posição? O que você vai fazer, tá? É muito mais atitude diante da ameaça do que simplesmente sentar e chorar. É fácil, né? Sentar e chorar é fácil. Todo mundo vai falar, não deu certo. Porque houve a pandemia. Pronto, o negócio... Mas isso te satisfaz? Simplesmente você justificar o insucesso? Será que não seria legal ir buscar o sucesso? Ir buscar o resultado? Não seria a hora de você mostrar para você mesmo que você é capaz?
Você mostrar para o mercado que você é capaz. E mais do que mostrar, se você conseguir, se você for, você vai gerar prosperidade no seu negócio e através do seu negócio. E ao gerar prosperidade, gerar desenvolvimento, gerar expansão, gerar crescimento. Então, está aí o convite. Quase que eu falo, ó, está aí o desafio, mas está aí o convite. Eu me lembro, o primeiro entrevistado nosso aqui na live do Tal foi o professor Eduardo Coelho, doutor Eduardo Coelho. Hoje ele é provavelmente futuro prefeito aqui de Campinas, que ele está participando do processo aí da eleição de prefeitos, né? Mas o Eduardo Coelho foi reitor aqui da PUC, foi presidente do Conselho de Reitores, mas em 2003 ele participou de um projeto empreendedor, ele foi sócio de um projeto empreendedor que foi criar a Metrocamp, junto com o professor Junqueira, criar uma faculdade nova, um conjunto de faculdades novas, que hoje é um centro universitário, que fizesse inclusão educacional, que criasse possibilidade de estudo para classe D, né? E classe D para C. Então, um trabalho de inclusivo educacional. E ele me convidou para coordenar a área de negócios da Metrocamp. O que é a área de negócios? É business, né? Implantar o curso de administração, coordenei também o curso de contábeis, e mais adiante a gente propôs a aprovação do curso de relações internacionais. Foi um trabalho sensacional, porque a gente conseguiu oferecer uma mensalidade mais baixa para um cliente, né, um estudante de renda menor. Criamos parcerias ele criou com fundos de investimento para financiar a médio e longo prazo, e eu liderei a área de negócios, que era justamente a seleção de professores, implantação de qualidade, ensino de qualidade. Foi muito legal. A gente conseguiu aprovar os nossos cursos, tanto de contábeis como administração, com notas máximas do MEC. Foi um projeto de sucesso, mas essencialmente num momento que a economia do Brasil estava começando a vacilar, começando a ter algumas variações, e a visão do professor Eduardo Coelho, junto com o professor Junqueira, foi: vamos criar novas maneiras, vamos criar novos modelos. E ao fazerem isso, alcançaram um grande sucesso, montaram equipes. Eu tive a honra de fazer parte dessa equipe. Tenho dezenas de testemunhos muito comoventes de alunos que contam como a vida deles foi transformada pela oportunidade de acessar o ensino superior e depois ingressar no mercado de trabalho já numa condição muito diferenciada. Hoje a gente tem aí grandes ex-alunos que são profissionais, superintendentes na área de bancos e assim por diante, e nas áreas em geral. Outros alunos nossos que se tornaram empreendedores, tiveram sucesso. Enfim, transformação. Ao invés de se assustar com a crise, ao invés de se assustar com a quarentena, ao invés de justificar por que não deu certo, o ano de 2020 pode ser o ano que você tomou a decisão de mudar o seu futuro. Pode ser o ano que você tomou uma atitude, e essa atitude é: chega de desculpas. Tá? Porque desculpas tem desculpa para tudo, inclusive que justifique você não avançar, que justifique você ficar onde está. Mas o meu desafio aí para você é: chega de desculpas, arregaça as mangas. Teu compromisso é com você mesmo, teu compromisso é com o seu futuro. Quer um futuro melhor? Quer se enganjar numa rede de crescimento, num movimento de auspicioso? É muito mais uma questão de decisão do que uma questão de análise. Pessoal, claro que a gente recomenda e tem ferramentas e trabalha com análise racional,
mas é importante você integrar suas inteligências, usar a sua inteligência de mindset, usar a sua inteligência emocional, crescer, se desafiar e vencer.